A FHI11, o fundo de CRIs da Araújo Fontes. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 29 de julho de 2025. Continuar acompanhamento do fundo aqui no canal. E este será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele tem como objetivo o ganho de capital através de investimentos, majoritariamente em certificados de recebíveis imobiliários, uma cota patrimonial a R$ 94,76, tem um total de patrimônio líquido de 431 milhões, iniciou as suas atividades em 2021 e na data que eu gravo aqui com vocês, o AFHI11 cota na B3 a R$ 91,53, um P sobre VP de 0,97, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 7,25%. A cotação chegou lá a mergulhar em dezembro aos R$ 82,00, R$ 83,00, quando então buscou uma pequena recuperação, já chegando aos 92 agora em janeiro, e desde então praticamente se linearizou, né? Ficando aí na casa dos R$ 91,53, 3% de desconto em relação ao valor patrimonial. A última distribuição do fundo foi agora de R$ 1,09 por cota, paga no dia 21 de julho de 2025, fazendo um yield mensal de 1,18, anual de 12,77%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em AFHI11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.214,90, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, a rentabilidade do AFHI11 consegue segurar bem próximo à linha do CDI, superando o IPCA e também a linha do IFIX, retornando no período 21,49%, enquanto o CDI retornou 24,04%, o IPCA 9,67% e o IFIX 7,6%. Então, ponto relativamente positivo é aqui a rentabilidade do AFHI11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que no mês o fundo gerou um STAT, distribuiu R$ 1,09 por cota, tem 44 centavos por cota de resultado acumulado, o que, se somado à inflação acruada não distribuída de 33 centavos por cota, chega a um resultado total acumulado de 77 centavos por cota. No mês, o fundo auferiu a um regime de caixa 4.800.000 de resultado, somado ao acumulado não distribuído de 2 milhões, o resultado a distribuir do fundo em julho de 2025 totalizava 6.950.000, R$ 1,53 por cota. A gestão optou por distribuir apenas R$ 1,09. Desta forma, o resultado acumulado e não distribuído do fundo totaliza R$ 1.900.000, ou seja, 44 centavos por cota. O saldo de correção monetária não distribuída nos CRIs da carteira é de R$ 1.499.000, 33 centavos por cota. Esse saldo lá em 30 de junho de 2025. A cota patrimonial do fundo apresentou uma valorização de 4 centavos, saindo de R$ 94,72 para R$ 94,76 agora em junho. Tudo isso devido à marcação a mercado, dando um spread sobre a NTN-B. A gestão destaca aqui que todas as operações do fundo estão adimplentes com as suas respectivas obrigações, ponto positivo. Na distribuição de R$ 1,09, ele faz um yield mensal de 1,18, anual de 15,06. Ele tem, considerando a cota de fechamento a R$ 92,71, uma remuneração bruta de imposto de renda de 1,38 ao mês e 17,92% ao ano. Nessa distribuição de R$ 1,09 por cota, segundo a gestão, ela foi motivada aí pelo encerramento do semestre, refletindo 95,17% da distribuição do resultado contábil apurado. Nos últimos 12 meses, o fundo já distribuiu R$ 11,68, o que equivale a um yield no período de 12,6%. Nas movimentações, o fundo vendeu aqui 7.900.000 do CRI GRU Elements, referente à taxa de PCA mais 9% ao ano. Tudo isso, segundo a gestão, ela buscou efetivar aí um caixa para a aquisição aqui dos CRIs da Mufato e da Tibério, a uma taxa média de CDI mais 2,55 ao ano. Então, a gestão troca um papel IPCA, que no curto prazo se encontra aí bem turbulento, para um papel CDI que tem uma projeção de no mínimo 6 meses, se manter aí na casa aproximada de 15% ao ano. Segundo a gestão,
ela considera aqui uma projeção de CDI de 14,9 ao ano até o fim de 2025 e o IPCA acumulado de 1,86 entre maio e outubro de 2025, considerando aí a defasagem dos 2 meses do CRI. Esta realocação proporciona um retorno aproximado de 34,65% superior à rentabilidade esperada lá para o CRI da Gru Elements. Então, ponto positivo aqui para esta movimentação da gestão. Para o CRI da Mufato foi um total aqui de 15 milhões, a uma taxa de CDI mais 2,5 ao ano. A dívida total é de 184 milhões para uma empresa patrimonial dos sócios fundadores lá do grupo Mufato, uma loja de varejo alimentar do Brasil com uma atuação mais voltada aí para o estado do Paraná e uma pequena parcela aqui também no estado de São Paulo. A operação conta com alienação fiduciária de 8 imóveis no valor de liquidação forçada de 238 milhões, o LTV de 72%, a cessão fiduciária de 16 imóveis com receita mensal equivalente a 132% aí da parcela mensal dos juros e amortização do CRI. Em relação ao CRI Tibério, é um montante aí de 4 milhões e 800, referente a uma operação de CDI mais 2,7 ao ano, uma dívida total de 150 milhões para a Tibério Construções e Incorporações. A operação conta aí com alienação fiduciária de imóveis no valor total de 241 milhões e fiança também dos sócios das SPS. Para as projeções aqui da gestão, o resultado do fundo foi positivamente impactado aí pela receita de correção monetária decorrente do IPCA apurado em abril, que foi de 0,43, cujo valor passou aí a ser de 0,37 centavos para 33 centavos em junho em relação ao saldo acumulado de correção monetária nos ativos da carteira. No relatório de maio, a gestão destacou aí que manterá o foco em alocações atreladas ao CDI, o que é ponto positivo, e no comparativo dos meses de maio e junho de 2025, ela observou que as parcelas da carteira de crise indexadas ao CDI passou de 20,14% para 24,22%, então ela aumentando aqui a exposição da carteira ao CDI, o que permitirá que o fundo capture o elevado carrego proporcionado pelo atual patamar da Selic e reduzirá os impactos da volatilidade esperada em virtude da correção monetária registrada nos meses de maio, que foi de apenas 0,26%, e no mês de junho, que foi de apenas 0,24%. Na alocação de CDI, a gestão comenta aqui que será fundamental para sustentar a linearização dos dividendos ao longo dos próximos períodos. Então, ponto positivo aqui para esta movimentação da gestão. O fundo registrou uma redução do número de cotistas, como verificaremos adiante, muito puxado aí pela descontinuação de carteiras automatizadas. Para a DRE do fundo em junho, ele fez 5 milhões e 200 para as receitas, 395 mil reais aqui de despesas, um resultado de 4 milhões e 800, um rendimento de 4 milhões e 965, permanecendo aí com uma reserva de 43 centavos e meio. O número de cotistas segue aqui decrescendo bastante, desde janeiro de 2025, saindo lá de 42 mil para agora 39 mil. O histórico patrimonial teve um pequeno reajuste aqui, saindo de 94,72 para 94,76. Nesta distribuição de R$ 1,09 por cota, ele faz um yield de 1,18, um gross up aí de 1,38, uma rentabilidade gross up de 125,74%. Ele segue com um volume médio diário na B3 de 1 milhão, encerrando o mês no volume mensal de 21 milhões e 520 mil reais. Em relação à carteira aqui do fundo, a maior exposição segue lá para a unidade fotovoltaica Jacutinga, formando aqui um total de 3,97% do patrimônio líquido do fundo, um valor total aqui de 16 milhões, uma duration de 6,23 anos, IPCA mais 9,5, ela tem como base na indexação de abril de 2025. Para o CRI da Mufato, representa 3,52% aqui do patrimônio líquido do fundo, 15 milhões, 5,6 é a duration, CDI mais 2,5. Já para o CRI aqui da Tibério, corresponde a 1,15% do patrimônio líquido do fundo, 4 milhões e 900, CDI mais 2,7, uma duration de 2 anos. Apesar de todas essas movimentações, a maior devedora aqui do fundo segue lá o CRI da Oba, 5,69%. Já há um bom tempo, vemos aqui no canal que é necessário o fundo diminuir esta distribuição aqui para o grupo Oba.
parece que até o momento ainda não foi concretizado, porque ainda segue acima de 5%, tanto para o OBA quanto aqui para o GGRC, que forma a ordem de 5,12% de todo o patrimônio líquido do fundo em relação à distribuição por devedor. O fundo segue aqui com 71,41% das alocações em crise IPCA, a uma taxa média de 8,51%. Tem aqui 1,92% das exposições em pré, 16,64%. Em relação à exposição CDI, aumenta bastante, chegando agora a 23,43%, dando CDI mais 3,49%. Nas movimentações, é aquilo que vimos, ele realizou 2 vendas para adquirir algumas operações. Como comentamos, foram os CRIs da Mufato e também da Tibério, além da Embraed, da Redditor e também da Bem Brasil. Na carteira IPCA do fundo, ele tem aqui 73,8%, enquanto 24,22% para CDI e 1,98% em pré. A maior exposição segue aqui para os CRIs, 96,76%, ele tem 3,24% aqui em caixa, segue lá naquela posição 60-40 em relação a high grade e também high yield. A maior exposição por tipo de risco é contratual, 40,99%. A maior exposição por segmento segue aqui o varejo essencial, 18,41%. A maior securitizadora aqui do fundo é a Ópia, 37,94%, 82,59% aqui na série única. Perfeito, pessoal? DAFHI11 é basicamente isso. Muita atenção a esta movimentação aí da gestão em relação à modificação da carteira, reduzindo a exposição IPCA e aumentando a exposição CDI, o que é ponto positivo, e também a exposição ao CRI da OBA na casa de 5,69%, o que é ponto negativo. Perfeito? Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.